Turma, finalmente a gente vai tratar agora da questão do modo de falha em decorrência do desgaste superficial. Esse modo de falha é conhecido como o critério de Hertz, mas sempre tem um porém, né? Antes de eu apresentar para vocês esse critério aplicado às engrenagens, eu vou dedicar essa aula para dar uma perspectiva histórica para esse tema. Eu quero, na verdade, te explicar o fundamento conceitual desse critério, que, na verdade, é também aplicado em engrenagens. Só que esse critério ele tem origem um pouco diferente, ele não foi inicialmente aplicado a engrenagens. O pano de fundo do estudo do desgaste superficial entre dentes e engrenagens é a mecânica do contato. Obviamente, a gente não tem tempo suficiente para abordar esse tema aqui a fundo, mas eu quero te dar uma introdução, mesmo que seja conceitual inicial. Essa figura aí mostra as linhas de tensão devido ao contato entre dois corpos que são pressionados entre si. E essa visualização só é possível porque ela foi feita através do efeito de fotoelasticidade. Se eu tiver dois corpos em contato, sem ação de forças, a área de contato vai ser representada através de um ponto ou através de uma linha. Então, vamos pensar num caso hipotético que a gente considere a bola de bilhar como sendo um corpo rígido em relação à mesa. E daí, ao analisar o contato, a gente pode fazer a suposição que a área de contato seja pontual. E também a gente parte do pressuposto que essa bola, ao transladar pela mesa, deixa uma região de contato que pode ser representada através de uma linha. Agora, essa situação muda drasticamente em casos reais. Por exemplo, quando eu tenho dois corpos que são pressionados um contra o outro, daí acontece que a área de contato, que antes era representada através de um ponto ou de uma linha, muda radicalmente e passa a ser uma área de contato tridimensional. Eu estou te mostrando essa figura aí, que é um caso bem complicado em termos de tensões superficiais, que é o caso da laminação. E pior de tudo, né? Nesse caso a gente tem três corpos em contato. Os problemas de tensão de contato surgem no contato, por exemplo, de uma roda e um trilho. Olha, por exemplo, esse guindaste de pórtico aí. Esse fenômeno, nesse guindaste, ele vai aparecer em pelo menos dois locais. Vai acontecer no contato das rodas do pórtico com o trilho, e esse trilho faz a translação do pórtico inteiro, e também no contato das rodas do carro, que faz o movimento chamado de direção do pórtico. E se você tiver interesse em máquinas de elevação e transporte, no meu canal no YouTube, o famoso canal AFD, tem uma playlist dedicada especificamente a essa matéria que eu leciono na faculdade, que se chama Sistemas de Movimentação e Transporte de Cargas. Bom, um outro exemplo clássico desse tipo de situação pode ser encontrado em motores de combustão interna, porque durante o funcionamento dos câmbios das válvulas automotivas e dos tuchos, a gente encontra superfícies curvas que são pressionadas umas contra as outras. Quer ver um outro exemplo tradicionalíssimo que é fundamental para a indústria mecânica? Analisem, por exemplo, comigo o funcionamento de rolamentos. E aí eu aproveito para fazer uma nova propaganda, porque no meu canal do YouTube, o famosíssimo canal AFD, eu também tenho aulas dedicadas ao estudo de rolamentos. Pois bem, o rolamento, dentre outros componentes, tem a pista interna, os elementos rolantes e a pista externa. Quando os rolamentos estão em operação, eles suportam as cargas dos eixos, então acaba existindo uma pressão entre o elemento rolante e as pistas. Por isso que, nesse caso, a gente tem também superfícies curvas que são pressionadas umas contra as outras. A região de contato vai deixar de ser um ponto ou uma linha e vai passar a ser uma região tridimensional. E claro, quando a gente fala de dentes de engrenagens conjugadas, obviamente a gente tem mais um exemplo claro de duas superfícies curvas pressionadas uma contra a outra. Quando a gente fala de engrenagens conjugadas, as falhas superficiais típicas são rachaduras, pequenas crateras e ou descamação do material da superfície. E é justamente isso que a gente vai estudar, esse fenômeno de falha ocorrendo em engrenagens. Eu vou novamente me referir ao livro do Schiller daqui a pouco, só que agora eu vou pular para o capítulo 3, onde são estudadas as cargas e tensões. De acordo com o autor, o caso mais geral de tensão de contato acontece quando cada corpo em contato tem um raio de curvatura diferente. Isso é, quando o raio no plano de rolagem é diferente do raio num plano perpendicular. E quando eu falo de plano de rolagem e plano perpendicular, eu me refiro a ambos os planos que são tomados através do eixo da força de contato. Nessa simulação de elementos finitos, a gente tem um eixo sendo suportado por um mancal, e à medida em que a força F vai sendo aplicada, existe uma pressão dos elementos rolantes contra as pistas. Essa região de contato pode ser esquematicamente analisada por essa outra figura, que foi didaticamente ampliada em relação a essa simulação aqui do lado. Nessa ilustração esquemática, a gente pode investigar o contato entre uma das esferas e uma das pistas. E como as superfícies têm raios diferentes, a área de contato entre a esfera
ou até mesmo um rolo cilíndrico, e uma pista de rolamento tem o formato elíptico. Ô, gente, o fenômeno do contato e o atrito entre superfícies é uma coisa extremamente complexa e ela tem influência de diversos parâmetros. Por exemplo, os materiais que são emparelhados, se existe a presença de lubrificantes, qual é o acabamento superficial de cada material, qual é a velocidade na qual o contato ocorre, dentre outros parâmetros. Em engenharia mecânica, esse tema é, sem sombra de dúvidas, um dos fenômenos mais complexos que existem. E o primeiro a estudar esse campo foi o Leonardo da Vinci, que viveu entre 1452 e 1519. O Leonardo, olha a intimidade, hein? O Leonardo declarou as duas leis básicas do atrito 200 anos antes do Newton definir o que era força. E o da Vinci simplesmente disse que, número 1, as áreas em contato não afetam o atrito, e número 2, se a carga de um objeto for duplicada, o seu atrito também será duplicado. Observe, por favor, que a primeira afirmação ela chega a ser contraintuitiva, porque a maioria de nós presumiria que o atrito depende da área da seção transversal. E isso só é verdade para sólidos indeformáveis. Vários outros cientistas colaboraram para o desenvolvimento dessa área. Eu poderia citar aqui o inventor físico francês Amontons, o engenheiro francês Charles-Augustin de Coulomb, mas eu quero ir direto para as contribuições dadas pelo físico alemão Heinrich Rudolf Hertz. O Hertz é muito famoso porque foi ele quem primeiro provou conclusivamente a existência das ondas eletromagnéticas que tinham sido previstas pelas equações de eletromagnetismo de James Clerk Maxwell. Inclusive, a unidade de frequência, que é ciclo por segundo, foi batizada de Hertz em homenagem a esse físico alemão. Daí, entre 1881 e 1889, o Hertz publicou 2 artigos sobre o que viria a ser conhecido como o campo da mecânica do contato. O primeiro deles é esse aí que eu estou mostrando, ele foi publicado em 1881. O título desse artigo é Sobre o contato de sólidos elásticos. Eu tenho aqui o arquivo original em alemão e eu vou abrir aqui só para você poder mostrar para as pessoas que até isso você tem aqui na aula e no canal AFD com exclusividade. Olha aí, gente, esse artigo está hospedado no site da Universidade de Leipzig. E segundo consta, Hertz estava tentando entender como as propriedades ópticas de múltiplas lentes empilhadas podiam mudar com a força que as mantinha juntas. A tensão de contato hertziana refere-se a tensões localizadas que se desenvolvem quando duas superfícies curvas entram em contato e acabam se deformando levemente sob essas cargas impostas. Essa quantidade de deformação depende do módulo de elasticidade do material em contato e também do coeficiente de Poisson. A teoria de Hertz fornece a tensão de contato em função da força de contato normal, em função dos raios de curvatura de ambos os corpos e em função das constantes elásticas desses corpos. A tensão de contato hertziana forma a base para as equações que determinam as capacidades de suporte de carga e também de vida em fadiga de rolamentos, engrenagens e quaisquer outros corpos onde as duas superfícies em contato sejam curvas. Então estou passando rapidamente aqui só para vocês poderem ter uma noção. Obviamente está tudo em alemão, eu não faço a menor ideia do que está escrito aí, mas para poder ficar chique, né, e depois para você também fazer o seu marketing pessoal, minha sugestão seria a seguinte, você amplia aí, deixa eu até ampliar aqui agora para você, né, para ficar mais bonito, chama alguém aí na sua casa, onde você está vendo, e fica lendo, né? E vai passando, né? E coloca um fone de ouvido, né? E aí na hora que for passando, as pessoas vão... Você fica balançando a cabeça, sabe, com aquela cara de intelectual, né? Falando, nossa senhora, sabe aquele momento eureka? Ah, agora entendi. Põe aí. A galera vai horrorizar quando vira uma situação dessas, né? E aí você só vai se valorizando no mercado. É assim que funcionam as coisas, turma. Não deixa para depois não, hein? Coloca aí, olha só, tudo em alemão. Aqui nessa aula introdutória do critério de Hertz, a gente vai considerar apenas os 2 casos especiais de contato, que são esferas e cilindros. Os resultados apresentados aqui são devidos ao trabalho de Hertz e, portanto, eles são frequentemente conhecidas como as tensões hertzianas. E eu vou, como sempre, fazer uma visita ao livro do Shigley para te apresentar essas 2 situações, que são o contato entre esferas e o contato entre cilindros. Olha aí! Cá estamos novamente no livro do Shigley, mas agora em um trecho inicial do livro. Aqui no capítulo 3, o autor traz uma análise de cargas e tensões. Especificamente no item 3-19, o livro aborda as tensões de contato. E justamente o livro vai tratar desses 2 casos, que são contatos entre corpos esféricos e também aqui um pouco mais para baixo, entre corpos cilíndricos, tá vendo? Então deixa eu voltar aqui no início para que a gente possa explorar esse capítulo de maneira detalhada. Aqui, deixa eu só aproveitar para dar um
toque para vocês, porque quando a gente fala sobre superfícies em contato, não é para vocês imaginarem somente uma em contato com a outra, tá legal? É para vocês imaginarem que a pressão entre esses corpos, entendeu? Então, aqui no contato entre duas superfícies esféricas, o autor diz que quando a gente tem duas esferas sólidas de dimensão D1 e D2, que são pressionadas uma contra a outra através de uma força F, a área de contato tem um formato circular. Por conta da diagramação do livro, a figura ficou longe da explicação. Então é importante a gente visitar aqui a figura 3.36 para que a gente possa ver uma ilustração dessa situação. Vocês vão perceber que a área de contato tem um formato circular. Turma, a área de contato não está mostrada na figura. O que vocês estão vendo aí é a distribuição de pressão. Então, antes de eu te apresentar essas fórmulas, eu quero te mostrar exatamente esses detalhes. Vocês vão perceber aqui que a área de contato tem formato circular e essa distância é marcada como 2A. Daí eu vou voltar agora para a página anterior para que vocês possam entender essa formulação específica aqui. O raio da área de contato A é calculado através dessa fórmula 3-68. A distribuição de pressão dentro da área de contato de cada esfera é de formato hemisférico. E aí a máxima pressão ocorre no centro da área de contato e ela é dada pela equação 3-69. Essas duas equações são bastante genéricas e elas podem ser aplicadas para expressar o contato também entre uma esfera e um plano ou uma esfera e uma superfície esférica interna. Daí, se vocês quiserem fazer o cálculo para um plano, basta que vocês usem o diâmetro igual a infinito e se for uma superfície interna, é só colocar o diâmetro negativo nessas fórmulas. A tensão máxima acontece no eixo Z e as equações 3-70 e 3-71 mostram as tensões principais. Agora, a equação 3-72 mostra para a gente a tensão de cisalhamento máxima obtida através do círculo de Mohr. A figura 3-37 é um gráfico dessas equações e mostra que a tensão máxima acontece em uma distância igual a 3 vezes A para baixo da superfície de contato. Observe, por favor, que a tensão de cisalhamento atinge um valor máximo ligeiramente abaixo da superfície. E daí é a opinião de muitas autoridades e estudiosos que essa tensão de cisalhamento máxima é que é responsável pela falha de fadiga superficial nos elementos de contato. A explicação é que uma trinca acaba se originando no ponto de tensão de cisalhamento máxima que fica abaixo da superfície. E daí ela progride até a superfície e acontece uma ligeira falha superficial com um pequeno arrancamento de material. E daí a pressão do lubrificante auxiliaria no desprendimento desse cavaco. Agora, quando a gente está tratando do contato entre dois cilindros, a situação fica bastante similar. Então, vamos dar uma olhada nessa figura 3-38 para que a gente possa apreciar esses dois cilindros de diâmetro, respectivamente, D1 e D2, e de comprimento, respectivamente, L1 e L2. Quando isso acontece, o formato da área de contato é um retângulo estreito com largura igual a 2B e comprimento igual a L. Vocês podem perceber que a distribuição de pressão é elíptica e a medida do semi-eixo B dessa elipse é calculada através da equação 3-73, que é essa que eu estou te mostrando aqui agora. Por sua vez, a pressão máxima é calculada através da equação 3-74, que está aqui embaixo da figura 3-38. Igualmente, as esferas, essas equações podem perfeitamente serem usadas para calcular as tensões de contato entre um cilindro e uma superfície plana, como por exemplo um trilho, e você vai fazer isso ao afirmar que o D é igual a infinito. E também vale para um cilindro e um cilindro interno. E aí, igualmente, basta você utilizar D igual a menos D nessas fórmulas aí. As tensões principais são calculadas através das equações 3-75, 3-76 e 3-77. Essas três equações estão plotadas aqui na figura 3-39 em uma distância de até Z igual a 3 vezes B abaixo da superfície de contato. O valor máximo da tensão de cisalhamento acontece numa região igual a Z sobre B igual a 0,786. E essa tensão de cisalhamento máxima, ela equivale a 30% da pressão máxima.
Daí, no artigo de 1881, Hertz forneceu os modelos matemáticos do campo de tensões quando a zona de contato está livre da tensão de cisalhamento. Essas tensões de cisalhamento acabam sendo bem pequenas se a gente está tratando, por exemplo, de cames e roletes, mas quando a gente tem, por exemplo, contato de roda e trilho e principalmente de dentes de engrenagens, essas tensões de cisalhamento são elevadas acima do campo hertziano. Então, as investigações do efeito do campo de tensões devido às tensões normais e de cisalhamento na zona de contato foram iniciadas teoricamente por Ludenberg e depois elas foram continuadas por Mindlin, Smith, Liu e Poritsky. Então, agora que você tem a base para entender o critério de Hertz, eu vou te mostrar na aula seguinte qual foi a aplicação feita para engrenagens conjugadas. Então, basta que você assista à próxima aula. Portanto, te vejo logo mais.